Bem, estamos aqui retomando mais uma sequência aqui de um vídeo das declarações de vida do senhor Raimundo Pérez, né? Já conversamos muito, desde a sua história lá da infância, lá pela extrema do Piauí com o Ceará, a vinda pelo Maranhão, a chegada, a vida de vaqueiro, vida de vendedor ambulante, vida de vereador, enfim. Já falamos muita coisa. E agora hoje nós vamos tratar aqui de outras questões relacionadas ainda à questão de vida de comerciante, né? Que ele falou aqui que tinha um comércio muito grande. E esse comércio era lá na cidade de Pirapema, né? Que vendia de tudo. Nessa época lá desse comércio, você tinha alguma outra empresa, assim, alguma filial? Como é que era? Ou era só esse comércio grande? Eram umas quantas? Eram umas 4 ou 5. Filial. Tinha filial, era? Tinha. E porra, o comércio era grande mesmo. Você lembra quem eram as pessoas? Alguns. Eu lembro do meu cunhado que chamava por apelido ele Tabaquinho. Aí o pessoal dizia, vai lá no Tabaquinho, vai aí, Sacinha, vai no Tabaquinho. Aonde era esse aí, o tabaquinho? Onde era? Era bem ali ao lado, aqui debaixo daquele prédio do finado Wilson Ribeiro. Ah, certo. Era uma espécie de uma merceariazinha também, né? Exatamente. E concorria com o senhor bem de pertinho, né? Porque era perto do comércio. Era, mas a gente, às vezes eu não estava lá, de domingo eu não ia, e ele ficava lá. Ah, certo. Tinha mais algum outro lá? Tinha. Socorro, tu lembra aí mais ou menos? Quem era os outros? Já esqueceu os outros? Não lembra de nenhum? Estou captando, tentando. Rocha? Não, Raimundo da Graça? Raimundo... E o Rochinha? O Rochinha foi um dos que eu botei o comércio para ele. O Raimundo da Graça, que Também. ela é minha Eu... sobrinha. Mas teve uma época, eu não lembro assim direito, teve um comércio lá em Cantanhede, né? Ah, Lorival, meu irmão. Certo? Mas não teve também um outro comércio lá do outro irmão seu, lá em Cantanhede? Manuel Pérez, que está com Deus. Ah, também teve esse comércio lá em Aliás, Cantanhede. chamavam ele lá de Manuel Vaqueiro. Ah, muito bem. Você colocou também essa filial em Cantanhede, existia, né? Foi. Ah, tá. E aí tinha também ali umas pessoas que compravam, né? Daquelas os fregueses ali, o Raimundo Cordeiro, né? Era um deles. Cliente Chamavam de cativo. brigadeiro. Cliente cativo, É. né? Aí tinha também, quem mais? Eu acho que era esses, Negro né? do Marajá. Negro do Marajá também não comprava de tudo. Não, não lembro não. Eu lembro do Dico de Félix, que também ele era comprava. freguês. Era um cliente lá da empresa, né? Exato. Tá certo. Eu era, na época, microempresário. Certo. E aí depois que acabou esse movimento do comércio, você ainda teve um outro tipo de comércio, né? Ou não, só parou esse negócio de mercearia? Não, porque eu tive para São Paulo, operado o coração, de coração. E lá o médico disse, olha, Raimundo, agora seu trabalho de hoje, de amanhã, agora para frente, a seu trabalho vai ser só pegar, ligar uma torneira, fechar uma torneira, e não pode mais Certo. trabalhar em nada. Aí você voltou e encerrou as atividades do comércio. Mas eu achei, não fiquei contente e coloquei uma danceteria lá na Nova Pirapemas. Entreguei para o meu sobrinho e ele lá tomou de conta. E lá foi 10. Mas antes lá da Nova Pirapemas teve um outro bar ali, uma boate que eu lembro, que foi ali na região do bairro São Francisco. Sim, só teve isso lá para começar. Foi o primeiro Canecão. Depois veio o Canequinho. Depois do Canequinho, aí é que eu vim lá para próximo da igreja de Pirapemas. Aí botei um outro lá, mas não deu certo. Não deu bem certo. Pois eu vou recapitular aqui, ó. Teve o Canecão lá perto do Juquinha. Exato. Nesse Canecão foi feito um anexo que foi chamado de Canequinho, que inclusive quem foi fazer a inauguração foi o Carlos Mesquita, com a radiola chamada Latino-Americana. Era.
E aí, depois disso aí, inclusive, esse prédio, esse local lá do Canecão, foi vendido para um rapaz lá que chamava de Raimundo Falafina, que era o Raimundo Valdivino. Bem, mas não foi bem assim. Fazer aí uma pequena correção. Eu fiz um negócio com o finado Leondão, que era prefeito de lá, de Pirapemas. Aí ele passou por Raimundo Falafina, que esse dava briga, se chamasse. Ah, certo. Foi vendido para o Leondão e o Leondão foi que passou para ele, né? Passou E pra aí, depois disso, é que foi criado realmente aqui um bar ali Isso eu estou falando da minha lembrança, você vai corrigindo aí se é certo ou se é diferente. Foi criado um bar ali no centro, que era lá no onde era o antigo comércio, que não tinha sido vendido. E também, nesse mesmo período, logo em seguida, foi aberto um outro bar, lá, uma boate, lá na Nova Pirapemas, que era um bairro que estava surgindo. E foi criada uma boate, que foi na época que o Aldenir tinha voltado do Rio, e foi tomar conta de lá, né? É verdade. E eu lembro que lá nessa boate teve um fato que foi justamente a questão a história do início de música do Oswaldo. Como é que é essa história do Oswaldo? O Oswaldo, graças a Deus, como a todos meus filhos, como já falei, me considero um dos pais mais felizes do mundo. E o Oswaldo não fica por baixo. Ele aprendeu a tocar teclado, porque na época que eu fui em São Paulo, comprei um tecladinho pequeno para ele. Mas aí ele aprendeu muito rápido. E hoje é considerado um dos melhores tecladistas do Maranhão. E por que não dizer até do Brasil? E ele aprendeu sozinho, foi? Não teve professor não, você não pagou professor nem Agora nada. eu faço com um menino que hoje toca sanfona. O repórter perguntou para ele quem lhe ensinou. Ele disse, Deus, só Deus. Aí foi o caso do Oswaldo. O Oswaldo ninguém ensinou, ele aprendeu. Aí ele era o que tocava lá nesse Canecão, que fazia o show lá. Era, e também na beira do rio. Ah, teve um bar também no Itapecuru, no Rio Na beira Itapecuru. do Itapecuru. Lá não era bar, lá a gente ia os dias de domingo. Período do verão. Ah, período certo. Quando o rio baixava, era tipo como se fosse um balneário, né? Exatamente. Aí ficava rodando o dia todinho lá o movimento, dia de domingo. Não, era de meio-dia à tarde só. De manhã começava a organizar, arrumar as coisas. Exatamente, era. Mas aí da meio-dia à tarde era para rolar. Mas aí esse tempo todo era o Oswaldo que fazia as músicas. Ou era o som contratado, como era? Não, tinha uma radiola, eu botava lá às vezes para ir quebrando o galho, enquanto o Oswaldo chegava, que às vezes ele chegava já um pouco atrasado, mas... E vendia bem lá esse bar? Ah, e como vendia. Nesse Canecão, você vendia bem muita cerveja? Esse também foi muito. É, né? Muito. Mas lá no Canecão tem que destacar a história. E o lá na beira do rio? E na beira do rio? Sim, na beira do rio, não estou falando, que o Oswaldo ia para tocar. Vendia também bem? Vendia. Ah. Lá era uma faixa de 20 cervejas, ou 20 caixas de cerveja por dia, quando a gente ia para lá. Era 20, 25, era nessa Aí, faixa. como foi? Acabou esse Canecão? O senhor cansou? Como foi? Não é tanto isso. É que eu... só funcionava no verão lá. Não, lá na beira na Nova Pirapemas. Não, no Rio, na beira do Rio. Certo. Itapecuru. Lá só funcionava no verão. Mas lá não era Canecão. Eu estou perguntando o Não. Canecão como foi que Na beira acabou. do Rio, o Oswaldo tocava lá, isso que eu estou falando. Falei. Certo. Agora, eu não estou lembrado se Canecão, como é que foi. Mas, Não ó, foi esse lá que você vendeu o prédio lá pro padre, pra igreja, um padre alemão que tinha em Pirapemas? É, um dos. Ah, Quando eu saí do Canecão que vendi para o Finado Leondão, aí eu criei um outro Canecão lá na Nova Pirapemas, que esse aqui eu vendi para o padre Luder, não foi? ah, certo. Muito bem. E aí, falando dessas questões aí de Nova Pirapema, foi um bairro novo, né? Exatamente. Até Ali naquele bairro ali, você tinha um terreno ali, não era? tinha uns 3, 4 já. Não, um terreno grande que abarcava aquele bairro ali todinho. Exatamente, tinha. Ah, tá certo. E durante essa sua vida lá em Pirapemas, além daquele patrimônio ali da sua casa,
Você teve mais algum outro patrimônio lá em Pirapemas? Terreno, casa, alguma coisa assim? Olha, eu não lembro. Eu não lembro, meu filho, a verdade é essa. Não lembra? Infelizmente, o mal da idade, como diz o Eu médico. acho que Ah, teve lá tá. no nosso terreno ali, onde hoje é o... De quem era ali onde é a Câmara de Vereadores ali, aquele terreno, você Era lembra? meu, lá era meu. Ah, tá. Aliás, Próximo do Hospital Getrudes, também era uma área dele. Tem uma área lá que foi invadida uns tempos atrás aí, né? Que essa área também era sua, uma área grande, né? não, esta área. Inclusive que está até na justiça essa área, né? continua na justiça, ainda está rolando, como dizem. Esta área são 7 hectares. Ah, certo. Eu fiquei sabendo também que tem uma área, que tem um pedaço ali, que hoje em dia é atualmente o Salão Paroquial, que aquilo ali também, um período foi seu ali, aquela região onde é ali no centro da cidade. Sim, eu não já falei, não? Do padre Lúdio que comprou lá? Não. Padre Lúdio que comprou o Canecão. Não, e comprou também. Esse daí, quem comprou foi o Padre Miguel. Ah, lamentavelmente, meu filho, eu não lembro tudo mesmo. Ah, tá certo. E aí também eu ouvi falar que teve um terreno ali pro rumo da Santa Rita, onde o tio Antônio, seu irmão, morou, né? Lá, foi um período eu vendi também. Como teve um outro terreno lá pro outro lado do rio Itapecuru, esse Ah, teve também esse terreno ali pro outro lado do rio Itapecuru, né? O Buriti, né? Este é que eu vendi pro padre Lúdio. Buriti, você vendeu também pro Padre Lúdio, né? Exatamente. Ah, tá certo. Eu fiz uma rolada Ainda fui doida. lá nesse Buriti. Só e nessa sua vida aí você chegou a dirigir? Você sabe dirigir, sabe? Ah, dirigi 40 e tantos anos, meu filho. Você dirigiu o carro? 40 e tantos anos. Você chegou a Desde o possuir? automóvel até o F4000. Você chegou a possuir algum carro? Eu possuí 4. 4 carros? 4 carros. Foi mesmo, você lembra qual eram os carros, não? O primeiro era um Corcel 2, antigo. modelo Certo. antigo. Aí depois veio um outro que eu não estou bem lembrado, mas aí eu comprei um F4000. Ah, certo. Este, Outro, Bernardo, outro branquinho aí, como era o nome? este F4000 eu comprei, que eu vendia mercadoria a grosso, aqui no São Benedito Rio Preto, Urbano Santo. Ah, você ganhou muito dinheiro então aí nessa região, né? Ganhei bastante, graças a Deus. Nessa região aqui de São Benedito, de Urbano Exatamente, Santo, Barreirinha. Aí às vezes eu ia para lá de carro pequeno com um rapaz que trabalha comigo, Maverick. só para cobrar. Sei. Mas finalmente não foi muito bom. Eu perdi no correspondente a 10.000 caixas de sabão real. Foi mesmo? O valor correspondente a 10.000 caixas de sabão real. Ah, pois foi um dinheirinho até bom, né? Que Pô, você perdi. perdeu. Rasguei um monte de cheque aí que eles me deram Então lá. tudo que ganhou lá ficou praticamente perdido, né? Com certeza. Ah, muito bem. Isso no Urbano Santo, no São Benedito. Também do Rio Preto. E na Barreirinha, né? E encostava também pela Vargem Grande, já que vinha por aqui. Não, lá não era fraco. E Barreirinha eu fui uma vez, foi fraco, eu não fui mais. Lá nós só deu, foi trabalho para desatolar carro. Na areia brava que tem lá, botando palha de palmeira para tentar desatolar carro. Deu só trabalho. Fomos só uma vez lá e tchau. Nunca E aí, além desses relatos aí, você ainda tem assim mais alguma coisa para acrescentar nessa sua história aí de comércio, de vaqueiro, de vendedor ambulante, de marchante, de magarefe, Essa nós já falamos. de vereador? Não, já falamos. Já falou aí que teve várias experiências de internação de hospital, de UTI, esta né? eu não falei. Já foi Eu falado sou- também. Eu sou uma pessoa que Deus sempre esteve comigo, porque em hospital eu tive várias vezes, em UTI, várias. né? Por sinal, a última vez que eu tive no hospital UDI, tive na UTI da UDI, Não tá nem com 6 meses não, né? 10 dias, tá mais ou menos isso, não sei, ela ali deve saber. Mais ou menos isso.
10 dias passei nessa UTI lá. Só, lá eu sofri mais que sovaco de aleijado. Muito Por dia, bem. de tarde. Isso aí, meu, foi agora no encontro da festa do Iago. Tá certo. Pois é. Então nós estamos aqui, né? Mas graças a Deus, finalizando, acho que sim. Eu hoje, como eu já Em falei, janeiro. sou um dos pais muito felizes. Já tenho um neto médico, É verdade. né? Já tenho um médico, Iago, doutor Iago, é médico. Ele é... Como é que é a área dele? Qual é? É clínico geral, mas vai fazer a especialização para endocrinologista. Ele é clínico geral, mas está se especializando em endocrinologista. Ah, certo. E é menino novo, né? Tem uns 25 anos? Mais ou menos, não lembro. Ah, sei. Ei, Pois é, nós estamos encerrando aqui, né? Mais Isso aí, 25. uma sequência de relatos de vida, né? E caso você tenha aí mais algum registro para fazer, a gente é só avisar que a gente convoca novamente aqui os materiais, os celular, as câmeras, os microfones, as cadeiras, o estúdio, monta o estúdio para gravar, continuar gravando. certo.